Mister, boa tarde. Boa tarde. É chegado ao final do campeonato numa época longa e atípica. Que balanço faz a temporada do Rio Ave e como objetiva a prestação da sua equipa na Liga NOS? Bem, na altura do balanço só temos que dizer que esta foi a melhor época em termos pontuais do Rio Ave de sempre. Portanto, isso significa que foi a melhor época, digamos, em termos pontuais, em termos de um registro importante, que alguns recordes foram aqui batidos, ou foram igualados, da invencibilidade em 9 jogos, creio que já teria 38 anos, que é a altura do Félix Mourinho. Creio que também foi a equipa do Rio Ave atualmente que mais pontos fez fora de casa. Temos esse registro também. Portanto, uma data de situações que são importantes e que são números. Mas mais do que os números, apetece-me dizer que este Rio Ave marcou esta época pela qualidade do jogo. Foi subindo sempre ao longo da época, foi sempre numa linha progressiva, até atingirmos um ponto de maturidade enormíssimo, que foi exatamente que coincidiu com a paragem devido à pandemia. Levávamos 9 jogos sem conhecer o sabor da derrota, tínhamos empatado no Dragão e estávamos a praticar um futebol, penso que o melhor, naquela altura, sem dúvida, o melhor que se praticava em Portugal. E fomos sempre subindo, como eu disse, desde o início até esse momento. Depois houve a paragem, e depois da paragem acho que aconteceu exatamente a mesma coisa. Fomos subindo sempre, já no nível médio-alto, fomos subindo em termos exibicionais, e creio que foi uma das equipas este ano que praticou uma das equipas que praticou um excelente futebol, na minha opinião, que animou o campeonato, que se bateu, como dissemos no início, de cara a cara com todos os adversários, em todos os estádios. Foi isso que nós prometemos, e que essa valorização, digamos, ou melhor, a consequência desse bom futebol e também em termos pontuais, por tudo, evidentemente que é tudo, ou recai tudo no final sobre os jogadores, porque os jogadores saem valorizados, fazem as suas melhores épocas. Nós temos aqui vários jogadores que fizeram as suas melhores épocas de sempre, outros que estiveram a um nível altíssimo. Portanto, os jogadores do Rio Ave, os que jogaram mais, os que jogaram menos, estão todos valorizados, e evidentemente que só posso dizer que é um saldo absolutamente fantástico até o momento, mas temos um jogo ainda para disputar, para tentarmos aumentar, digamos, este registro que nós temos histórico. Temos ainda a possibilidade de conquistar mais 3 pontos. Mister, falando precisamente do jogo que se aproxima, amanhã a equipa defronta o Boa Vista, a quem ganhou na primeira volta. Que dificuldades esperam o Rio Ave e de que forma espera que os seus jogadores as contrariem? Bem, antes de mais eu queria dar os parabéns ao Daniel Ramos, porque fez realmente, na minha opinião, um ótimo trabalho. A equipa transformou-se, a equipa é uma das equipas que joga bem também. Transformou durante uma época, fez uma transformação numa época, e mudar a cara a uma equipa não é uma situação fácil, que eu acho que ele o conseguiu, e gostava de lhe dar os parabéns. Relativamente ao jogo, um adversário difícil, um adversário que joga bem, merecia se calhar ter mais pontos nos últimos jogos do que aquilo que conseguiu. É sempre difícil jogar no Bessa, mas ao mesmo tempo é um estímulo. Eu já quando jogava, há uns anos atrás, já vão há muitos anos, eu adorava ir jogar ao Bessa, porque é o estádio português que mais se assemelha, digamos, a uma atmosfera inglesa, digamos, até na própria arquitetura do estádio. E nos jogos ali tem sempre uma intensidade boa, de qualidade de jogo, são sempre jogos muito, muito disputados, e é isto que nós estamos à espera amanhã. Um jogo difícil, um jogo contra uma equipa boa, um jogo muito disputado, do qual nós, como sempre, focados mais em nós, respeitando o Boa Vista, e respeitamos muito, mas mais focados em nós, para tentar conseguir aquilo que nós desejamos, que é os 3 pontos, e depois no final, eu já o tenho dito desde a primeira jornada, no final far-se-ão as contas, percebendo que nesta altura as contas até o momento são do melhor que o Rio Ave fez até agora. Portanto, já estamos satisfeitos, mas evidentemente temos mais 3 pontos para disputar. O Rio Ave funciona enquanto grupo, mas é quase impossível não destacar a época de Mehdi Taremi. Falou há pouco precisamente da valorização dos jogadores. Vê-lo a conquistar eventualmente o título de melhor marcador do campeonato seria um prémio justo para a época que o avançado realizou? Eu não sei se o vejo, porque não quero desrespeitar o adversário, evidentemente, mas gostaria, evidentemente que sim.
Agora, o Medi, houve uma determinada altura que, por lesão, num dos penaltis que sofremos, saiu lesionado, creio que até em Alvalade, saiu lesionado, esteve alguns jogos fora e outros jogos que jogou condicionado, jogou muito condicionado. Não for esse período em que esteve lesionado e fora do 11 e jogar um pouco condicionado, eu estou convencido que ele teria sido o melhor marcador. Se calhar vou também confidenciar aqui que, pelo menos uma vez, salvo erro 2 vezes, ele cedeu a marcação de penalti a colegas, quando ele é um marcador. Porque se ele não tivesse cedido, nesta altura, poderia ser o líder dos marcadores. Mas um jogador, evidentemente, que nos ajudou imenso. Nós também o ajudámos imenso na integração. A dinâmica da equipa também o ajudou. Os colegas também foram excepcionais com ele. Ele é um rapaz fantástico. É um jogador bom, um bom jogador, um bom ponta-lança, e do qual, se eventualmente ele conseguir chegar ao topo, nós ficaríamos muito satisfeitos, mas eu reconheço que não é fácil, porque o Boa Vista é uma equipa que normalmente não sofre muitos golos, e o objetivo da manhã é outro, é tentar vencer o jogo. Esse é que é o mais importante. Os outros objetivos, se vierem, serão bem-vindos. Mister, o Rio Ave tem tido um percurso de crescimento sustentável no futebol nacional, destacando-se a classificação entre os 7 primeiros do campeonato há 5 épocas consecutivas, 3 qualificações para a Liga Europa, finais da Taça de Portugal e Taça da Liga, potenciação e valorização dos jogadores e treinadores. Agora que o Mister conhece a realidade do clube por dentro, quais são os segredos para o sucesso do Rio Ave? Acima de tudo, não há segredos. Os segredos é ter estruturas com um número de pessoas não excedente e não deficitárias, pessoas certas, pessoas competentes em cada função, cada um fazer o seu trabalho e estar, evidentemente, muito bem organizado. Neste caso, estamos a falar do Presidente, estamos a falar do Diretor-Geral, que são as pessoas que lhes compete criar uma organização, e evidentemente que depois as coisas têm que funcionar, porque cada um se preocupa em fazer o seu trabalho. Há um recrutamento em que o responsável é o André Vilas Boas, que é muito bem feito. Há o engenheiro Edmundo, que também traz aqui um misto de alegria e também de experiência, até porque no passado foi jogador de futebol. Estamos a falar das pessoas da cúpula, nas diversas áreas, na área departamento médico, rouparia, comunicação, marketing. Eu não quero estar aqui a esquecer-me de ninguém. O pessoal da Relva, o Rui da Relva, o nosso staff também. Tudo, as pessoas que nós temos aqui, no fundo, são as pessoas certas, competentes, em que o trabalho está organizado e que tudo se torna fácil. E às vezes o mais difícil nas organizações é tornar as coisas fáceis. É cada um fazer o seu trabalho em prol do meu trabalho, que sirva para o prol do coletivo. Muitas vezes isto é o mais difícil numa organização. As organizações mais leves, que é o caso do Rio Ave, conseguem isso com maximizar os seus recursos humanos a todos os níveis. Se calhar às vezes as estruturas mais pesadas terão mais dificuldade em conseguir esta fiabilidade como o Rio Ave consegue.